Talvez você seja cristão e tenha visto bonecas em seus sonhos e se perguntado o que seus sonhos significam. Você está no lugar certo para aprender o significado do seu sonho. Hoje estaremos discutindo o significado bíblico da boneca nos sonhos. As bonecas são uma das criações mais atraentes do homem. Acredito que o entendimento básico de todos sobre uma boneca é o de uma coisa adorável. Crescemos sabendo que as bonecas são feitas para serem companheiras físicas e inanimadas de crianças, e às vezes de adulto. Tradicionalmente, as bonecas são brinquedos para crianças, mas se você pesquisar um pouco mais sobre eles, descobrirá que o propósito de sua existência é muito mais profundo do que aquilo que a sociedade quer que você acredite. A Wikipédia afirma enfaticamente que as bonecas têm um papel central em rituais mágicos e religiosos e têm sido usadas como representações de divindades. Bonecas uso, aparências e questões. Wikipédia. As divindades mencionadas aqui são o que a Bíblia chama de deuses, ídolos ou espíritos malignos. Levítico capítulo 26 versículo 1. Não façam ídolos para vocês, nem ergam imagens esculpidas ou colunas sagradas. Você não deve colocar uma pedra esculpida em sua terra para se curvar diante dela, porque eu sou o Senhor teu Deus. A primeira existência documentada de bonecas remonta às antigas civilizações do Egito, Grécia e Roma. As atividades dessas civilizações centraram-se principalmente na magia e na adoração de ídolos. Embora hoje as bonecas sejam amplamente aceitas e produzidas em massa como itens colecionáveis, especialmente como brinquedos para crianças, ainda é difícil rastrear o fabricante de cada boneca que está sendo vendida no mercado. Só isso já deveria ser motivo de preocupação. Se você fizer uma pesquisa no Google com as palavras-chave versículos bíblicos sobre boneco, os resultados que aparecerem provavelmente falarão sobre médiums e espíritos familiares, voodoo, ídolos e bruxaria. Você já fez perguntas como surgiu o nome boneca? Quem deu o nome à primeira boneca? E por que a palavra soa tão parecida com um ídolo? Ou direi que isso não é uma coincidência, mas vou deixar você refletir sobre isso. Aqui estão algumas escrituras que encontrei enquanto procurava versículos bíblicos sobre bonecas. Apocalipse capítulo 21 versículo 8. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Levítico capítulo 19 versículo 31. Não deis atenção aos médiuns e aos espíritos familiares, não os proquios, para te contaminares por eles. Eu sou o Senhor teu Deus. Atos capítulo 19 versículo 18. Também vieram muitos daqueles que agora eram crentes, confessando e divulgando suas práticas. Além do fato de que nem todas as bonecas são agradáveis de se olhar, porque algumas realmente parecem assustadoras e emitem uma presença misteriosa, muitas pessoas teriam tido estranhos encontros espirituais com as bonecas físicas que possuíam. Alguns de vocês também viram filmes assustadores sobre bonecas, que não são de forma alguma uma coincidência. Alguns têm sido continuamente atormentados por sonhos assustadores com bonecas assustadoras, e não podemos dizer que isso seja comum. Não sou eu tentando assustar ninguém para que se livrem das bonecas caras que gastaram tanto dinheiro para comprar. O que você escolhe fazer com eles depois de ler este artigo fica a seu critério, mas que os espiritualmente prestem atenção e tenham discernimento. A vida é espiritual, e nem tudo que parece inocente e inofensivo aos olhos físicos, na verdade o é. O que significa sonhar com uma boneca? Pessoas diferentes têm diferentes tipos de sonhos com bonecas. Embora alguns desses sonhos sejam agradáveis de ver, outros não são tão agradáveis. Existem sonhos inofensivos com bonecas, raros, e existem sonhos malignos com bonecas. Há pessoas que têm sonhos agradáveis com bonecas, e há outras cuja vida onírica está repleta de sonhos assustadores com bonecas. Como pai, se seus filhos continuam lhe dizendo que muitas vezes sonham com suas bonecas, você deve prestar atenção e interrogá-los ainda mais sobre o tipo de sonho com bonecas que eles estão tendo. Também dê uma segunda olhada cuidadosa na boneca que eles possuem. Sonhos agradáveis com bonecas geralmente apontam para o seguinte: 1. Inocência e vulnerabilidade como adulto. Ver um sonho inofensivo e agradável com uma boneca pode refletir o atributo infantil do seu ser. Como cristão, pode significar que você é manso, infantil e humilde, assim como nosso Senhor Jesus Cristo espera de nós. Mateus capítulo 18 versículo 3. Então ele disse: eu lhes digo a verdade, a menos que vocês abandonem seus pecados e se tornem como crianças, vocês nunca entrarão no reino dos céus. No entanto, tal sonho também pode revelar que você é muito ingênuo e vulnerável como indivíduo, e as pessoas estão se aproveitando disso para ter mais intenções contra você. 2.
Sonhos de boneca simbolizam memórias de infância. Ver bonecas em sonhos também pode refletir memórias de infância. O sonhador aparentemente tem memórias de infância que guarda com tanto carinho e nas quais às vezes pensa. Essas memórias também podem se manifestar na forma de sonhos de bonecas. 3. Eles podem simbolizar as crianças. Como a maioria das bonecas hoje são brinquedos para crianças, alguns sonhos com bonecas simbolizam as crianças. Por exemplo, uma mulher que deseja ter filhos pode começar a ter sonhos agradáveis com bonecas, como o sonho de comprar uma boneca ou de possuir uma, mas o sonhador também deve ter cuidado com esses sonhos. Se esses sonhos tendem a ser recorrentes e perturbadores, então não são normais. Significado espiritual de bonecas em sonhos. Além dos exemplos de sonhos com bonecas que expliquei acima, a maioria dos sonhos que as pessoas têm sobre bonecas muitas vezes acabam sendo maus e assustadores. Pelo que já expliquei até agora, as bonecas foram originalmente criadas para fins mágicos e rituais. É por isso que a maioria dos bonecos que as pessoas têm hoje são habitados por entidades malignas. Milhões de espíritos malignos vagam pela Terra em busca de corpos humanos adequados para possuir. Quando não conseguem encontrar, começam a procurar por algo que seja a alternativa mais próxima dos humanos. As bonecas estão entre as preferidas que optam. Não se surpreenda ao saber que a maioria das bonecas são possuídas por demônios, incluindo aquelas que são expostas nas prateleiras para venda em shopping centers. Infelizmente, há pessoas que compram demônios por ignorância e os levam para suas casas. Muitas pessoas começaram a ter uma série de pesadelos logo depois de trazerem uma determinada boneca para seu apartamento. Isso não é uma coincidência. Alguns notaram que, cada vez que voltavam para casa, os bonecos não estavam na posição original onde estavam guardados. Eu sei que é fácil ignorar isso, mas depois de observar isso acontecer repetidas vezes, fica assustador quando você descobre intuitivamente que algo não está certo com suas bonecas. Se você é alguém que constantemente tem sonhos assustadores com bonecas, em primeiro lugar, certifique-se de não ter nenhuma boneca em casa. Ter bonecos habitados por espíritos em seu apartamento pode transformar sua casa em um local mal-assombrado. Os pesadelos não vão parar de chegar até que você se livre deles. Mencionei anteriormente que os pais devem prestar atenção se os filhos continuam dizendo que costumam sonhar com bonecas. Como pai, se seus filhos continuam relatando que sempre sonham em brincar de boneca toda vez que vão dormir, você deve se preocupar. Esses sonhos são obviamente recorrentes, então não são normais. Há pais que têm menos tempo para os filhos, por isso oferecem bonecas como alternativa. Uma boneca não deve chamar mais a atenção dos seus filhos do que você, porque, ao fazê-lo, alguns pais abriram, por ignorância, abrem as portas para que os demônios se unissem e atormentassem filho. Não é aconselhável fazer das bonecas as companheiras de cama dos seus filhos. A maioria dos pesadelos que essas crianças terão provavelmente virá das bonecas em seus quartos e daquelas que os pais puxam para dentro dos lençóis à noite. Não é estranho que também existam adultos que constantemente têm sonhos assustadores com bonecas. Tais ocorrências têm suas raízes em algum lugar. Para alguns, isso pode ser atribuído à infância. Algumas crianças tiveram experiências traumáticas na infância, o que as deixou isoladas e introvertidas. A única coisa em que encontravam conforto eram suas bonecas. Isso abriu a porta para os espíritos malignos se unirem e crescerem com eles, talvez se tornando seu espírito familiar. A maioria dos adultos que são constantemente atormentados por sonhos assustadores de bonecas, na verdade se envolveram com esses espíritos na infância. Os espíritos aproveitaram o trauma, a solidão ou o amor pelas bonecas durante a infância, para estabelecer um vínculo de alma com o qual cresceram. Mais uma vez, desaconselho fortemente permitir que uma boneca substitua você na vida de seus bebês. Certifique-se de não ativá-los sem saber. Em mulheres adultas, sonhos malignos com bonecas podem causar esterilidade. Isso pode ser um ataque demoníaco sutil, mas mortal, contra sua capacidade de gerar bebês. Para mulheres sem filhos que muitas vezes se veem possuindo bebês bonecos de aparência assustadora em seus sonhos, é hora de começar a orar veementemente contra esses sonhos. O que significa quando você sonha com uma boneca ganhando vida? Sonhar com uma boneca ganhando vida é obviamente assustador. Esses sonhos confirmam o que já disse antes, que os espíritos bonecos estão presentes e trabalhando ativamente para oprimir e atormentar o sonhador. Este sonho também pode significar que aconteceu algo que abriu a porta para que os espíritos malignos das bonecas encontrassem o caminho para casa ou a vida do sonhador. Neste caso, são necessárias orações sérias e libertação. O que significa quando você sonha com bonecas atacando você? Os espíritos das bonecas são espíritos malignos de baixo escalão, mas não são inofensivos. Nenhum espírito maligno é benevolente. Todos deveriam ser eliminados.
Esses espíritos atacam crianças e adultos em seus sonhos. Sonhar com bonecas atacando você não é um sonho comum de ser ignorado. Mostra que o sonhador está sob ataque espiritual do reino das trevas. Se você tem visto bonecos atacando você em seus sonhos, continue lendo e siga os passos que serão fornecidos a seguir, para combater esses espíritos e evitar que tais sonhos continuem. Toda obra das trevas tem um efeito corrosivo sobre um filho de Deus, se persistir inabalável. Então você não deve permitir que esses sonhos continuem. Nosso Senhor Jesus Cristo disse que ele se manifestou para destruir as obras das trevas. Nenhuma obra do inimigo é pequena demais para ser ignorada, todas elas devem ser desmanteladas. 1 João capítulo 3 versículo 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo está pecando desde o início. É por isso que o Filho de Deus foi revelado, para destruir as obras do diabo. Nenhuma forma de ataque demoníaco deve ser tratada com leviandade. Então prepare-se para orar até obter sua libertação. Solução para sonhos malignos com bonecas. Se você tem visto repetidamente sonhos assustadores e malignos com bonecas, esses sonhos são ataques espirituais literais que você não deve cruzar os braços e permitir que continuem. Com a ajuda de Deus, você pode se livrar desses sonhos e de todo o espírito por trás deles. 1. Certifique-se de que você está salvo. Antes de tentar se libertar dos sonhos com bonecos demoníacos e de suas influências, você deve estar genuinamente salvo. Nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que manifestou a destruição das obras do diabo. Ele vai lutar através de você, através do seu poder em você. Você não será o único a lutar com seu próprio poder. Então, se você ainda não está salvo, vá em frente e faça esta oração de salvação. 2. Peça ao Senhor para revelar a origem desses ataques oníricos. Se você ainda não identificou a causa raiz dos sonhos com bonecas que está tendo, vá em frente e ore, pedindo ao Senhor que lhe revele isso. Conhecer a causa raiz desses sonhos o ajudará a navegar no caminho certo para orar e orar com eficácia para obter a vitória permanente sobre esses demônios. 3. Ordene-lhes que saiam. Ore e fale ordenando todo espírito maligno que não é de Deus, ocupando sua casa e seguindo você para sair. Diga a eles que qualquer conexão que eles tinham com você foi quebrada e eles não são mais bem-vindos em sua casa e na sua vida. Eles deveriam ir embora. Faça isso durante o jejum, e sinta-se à vontade para repetir essa etapa ao longo dos dias do jejum, se sentir vontade. 4. Livre-se das bonecas físicas que você possui. Se você tem bonecas em seu apartamento, ou se possui bonecas suspeitas, livre-se delas. Reserve um tempo para percorrer todos os cômodos da sua casa, orando e ungindo-os. Faça isso durante o jejum. 5. Proteja-se sua casa e sua vida através do sangue de Jesus Cristo. Peça ao fogo de Deus que queime intensamente em sua casa e ao seu redor, para afastar as presenças malignas e evitar o retorno dos demônios. 6. Se sentir que precisa de mais ajuda, peça a um ministro ungido do Evangelho para orar por você e vir santificar sua casa. Oração contra sonhos malignos com bonecas. 1. Obrigado, Pai, por me revelar o significado dos sonhos com bonecas e trazer ao meu entendimento a solução para os sonhos malignos com bonecas. 2. Confesso todos os pecados que possam ter aberto a porta para que bonecos demoníacos me atacassem e me oprimissem. Recebo perdão através do sangue do Cordeiro, em nome de Jesus Cristo. 3. Renuncio e denuncio toda forma de envolvimento e pacto com espíritos demoníacos de boneco. Corto todas as conexões que possam ter sido estabelecidas entre nós. Declaro que eles não têm mais lugar na minha vida e na minha casa, em nome de Jesus Cristo. 4. Todo espírito de boneca que está em minha casa ou preso a mim, sua presença não é mais bem-vinda. Este espaço não deverá mais conter ou ser propício para vocês de agora em diante. Eu ordeno que você saia agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. 5. Fecho todas as portas que posso ter aberto por ignorância para que os espíritos malignos das bonecas tenham acesso a mim. Declaro que os seus esforços para regressar serão infrutíferos, em nome de Jesus Cristo. 6. Pelo poder de Deus, enfrento todos os sonhos demoníacos persistentes de bonecas que assolam minha vida. Eu ordeno que parem agora, em nome de Jesus Cristo. 7. Pelo poder de Deus, eu destruo todos os efeitos dos sonhos malignos com bonecas. Eles não se manifestarão em minha vida, em nome de Jesus Cristo. 8. Cubro a mim mesmo, minha casa e tudo o que me pertence com o sangue de Jesus Cristo. Eu me cerco com o fogo de Deus. Nenhum espírito maligno terá mais acesso a mim, em nome de Jesus Cristo. 9. Querido Deus, você disse em sua palavra que, quando o Filho nos liberta, somos realmente livres. Portanto, que toda entidade maligna que tente me roubar esta liberdade seja presa e punida, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Jesus,
por me libertar dos sonhos demoníacos com bonecas e suas influências. Minha libertação será permanente. Em nome de Jesus Cristo. Considerações finais sobre o significado bíblico das bonecas nos sonhos. De tudo o que você leu até agora, é fácil perceber que sonhos com bonecas raramente são um bom presságio. Provavelmente há pessoas que dão interpretações afortunadas a esses sonhos, mas a nossa interpretação dos sonhos é estritamente baseada no que o Espírito Santo de Deus revela. É melhor ouvir a verdade incômoda e ser libertado do que ouvir o que o faz feliz e permanecer em cativeiro. Se você é um daqueles que tem pesadelos com bonecas demoníacas, esta é sua oportunidade de conquistar sua vitória. Leia este artigo novamente até entender o que se espera de você. Siga as instruções e faça as orações até obter sua libertação total. Se você conhece alguém que é oprimido por esses sonhos, compartilhe este artigo com essa pessoa, para que ela também possa ser libertada. Amado, confio no Deus Todo-Poderoso para trabalhar através deste escrito para trazer uma solução permanente para todos os pesadelos que você tem visto sobre bonecas. Obrigado por ler nosso artigo sobre o significado bíblico da boneca nos sonhos. Deus o abençoe.